E nessa semana coube a mim o seguinte tema: famílias enraizadas na fé verdadeira não teme as adversidades. As adversidades. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Essa é uma parábola de Jesus que revela exatamente isso, a importância da raiz na fé. Sem raiz a família erra, a família cai, é destruída. E a família é a coisa mais linda que a gente pode experimentar nessa terra, é ter um pai, uma mãe, que sejam exemplos para nós, que cuidem de nós, que haja amor, que haja confiança, que o filho possa falar a verdade para os pais, não esconder nada, que os filhos deem alegria para os seus pais. Isso é aquela família, aquela moldura que Deus planejou, só que nem sempre é assim. Existem dificuldades, existem crises, existem traumas, e que a pessoa às vezes leva para a vida inteira por causa desse problema da raiz, da falta de raiz. A raiz simboliza nutrientes do solo, o crescimento. As árvores, por exemplo, que são castigadas pelo vento, elas bambam, mas tem uma raiz forte, não cai. Então a importância de ter uma raiz. A família que tem essa raiz, dificilmente ela é abalada por qualquer notícia ruim, qualquer adversidade, ela supera, junta. Então esse é o objetivo do mês de maio, ter uma família raiz, e que passa a fé de geração em geração. Mas esta noite, nós veremos sobre um rapaz, estudaremos aqui a vida de um rapaz que não tinha raiz. Vamos fazer um estudo de um caso que deu ruim, que deu problemas sérios, e vamos aprender as lições que ele errou para a gente também não errar. O discipulado que não deu certo na família. Então vamos estudar hoje uma história que, se a gente analisar por um lado, todos têm um propósito de existir. Os pais muitas vezes acham que erraram, mas às vezes não erraram, porque essa família, esses dois pais tentaram ensinar, tentaram ministrar no coração do filho. Eles ministraram, eles exortaram, eles insistiram, mas o filho não quis criar raiz. Tem esse problema também. Não obedeceu, e ele quis andar pelo seu próprio caminho. Sabe de quem vou falar? Sabe de quem eu estou falando? Muitas vezes vem a história do filho pródigo na nossa mente, né? Mas não é o filho pródigo. Vamos ouvir essa história então, que eu gosto muito, por sinal, tenho várias mensagens sobre ele, em Juízes 14, verso 1 a 3. Juízes 14, de 1 a 3. Ele nasceu para ser um grande. Deus tinha um propósito muito grande para ele. Juízes 14, de 1 a 3. Nós vamos ver esse texto, vamos ver alguns outros, para a gente ver o que aconteceu na história dele. Diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo dos filisteus. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, porque ela é que me agrada. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Então, quem eram os pais de Sansão? Zorá era o pai e Manoá era a mãe.
A Bíblia conta a história deles no início do capítulo 13, no início do capítulo 14, e fala lá que eles viviam lá naquela terra, e essa mulher era estéril. Mas quando Deus faz nascer uma criança, um filho no ventre da mulher, mesmo que ela seja estéril, lógico que lá não tinha a ciência que tem hoje, às vezes a mulher é estéril porque realmente às vezes não tem condições do óvulo, do ovário, enfim, várias situações que hoje a gente entende, mas naquela época não tinha nada disso. Mas ela não tinha filhos, era estéril. Mas para Deus, quando Deus tem um objetivo, então Deus fez nascer então essa criança, para ela ser grande, para ela ser forte, para ela ser bem sucedida. E assim também é com a sua vida. Quando eu olho um jovem desse aí, eu penso no potencial que ele tem. E eu costumo dizer, olha, você é uma bênção, você é inteligente, você é capaz, você pode conquistar tudo. O que eu estou fazendo com isso? Abençoando essa pessoa, porque Deus tem um propósito com ela. E esses pais eram crentes, Zorá e Manoá, eram tementes ao Senhor, conheciam o Senhor, e muito mais ainda, porque o anjo apareceu para eles, e desde antes do nascimento de Sansão, o anjo já tinha dito para eles, que eles iam ter um filho, e que ele seria consagrado, e que aqueles pais deviam ser discipuladores dele, ensinar a eles os caminhos do Senhor, como ele deveria viver, e deu as instruções, como os pais cristãos que estão aqui recebem, todo domingo ao ler a Bíblia, recebem esse conceito do discipulado, de que devem cuidar dos seus filhos, ensinar tudo aos seus filhos. Eles também tiveram isso, assim como o anjo do Senhor apareceu. Vamos ler em Juízes 13, 12, Juízes 13, 12, o anjo do Senhor aqui, o pastor que está aqui no púlpito, está vindo instruir vocês como vocês devem criar os seus filhos, e como vocês devem discipular os seus filhos. E o que o anjo falou? Quando suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, quando as palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? Como deve ser o discipulado dele? Quais são as instruções que o Senhor vai me dar, para que eu faça desse menino um campeão, para que eu construa dessa criança um herói, um juiz, alguém que vai ser diferente do povo. Sansão nasceu para fazer a diferença. Então os pais perguntaram para o anjo, o que eu devo fazer, para que esse menino, como é que deve ser o discipulado? E ele disse, o anjo respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ele não passará a comer nenhum produto da videira, não deverá beber bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então os pais receberam essa informação, de que eles deviam ser rígidos no discipulado, rígidos nas ordenanças, nas ordens, na palavra, nos princípios bíblicos com os seus filhos. E geralmente é assim, né, irmãos? Hoje de manhã eu estava aqui com um pai que veio, trouxe, e eu vi a criança sonolenta, a criança cansada, e aí eu dei um abraço, que bom que você está aqui, dei palavras de bênção. Eu perguntei para os pais, foi difícil trazer, né? Queria dormir, estava cansado. Sim, mas ele tem que vir de qualquer jeito, né? E assim tem que ser em casa também, na lição de casa, ler a Bíblia, fazer a lição, que às vezes aqui as revistinhas, os alunos levam lição para fazer em casa, então os pais ajudam, incentivam a orar junto, ensinam a orar. Não é a igreja que tem que ensinar a orar, os pais têm que ensinar os filhos a orar. Então Zorá e Manoá receberam instruções claras, de que precisavam criar raízes de discipulado nos filhos, e serem firmes com os filhos, porque não tem jeito, irmãos, quando chega na adolescência, faz 20 anos, 21, os filhos não vão ouvir tanto os pais quanto antes. Eles só vão ouvir talvez quando se derem mal,
e virem que o negócio deu ruim, que os pais avisaram e deu ruim mesmo, talvez eles ouçam a segunda ou terceira vez, mas de início, tudo que você plantou, ensinou, está ali. Agora ele vai cuidar das decisões dele. A história do filho pródigo que vocês comentaram é exatamente isso. Ele foi quebrar a cara, ele foi sozinho quebrar a cara, e os filhos às vezes vão sozinhos quebrar para aprender. Só que hoje em dia, no mundo de hoje, quebrar a cara pode ser pagar caro demais, correr risco demais. Então esse é o problema de hoje. Os jovens que querem viver como eles querem, podem não voltar. Por isso que os jovens hoje têm que ouvir essa palavra. Eles erraram na educação de Sansão? Eles erraram? Não foram tão zelosos nesse discipulado? Onde foi que eles erraram? Será que eles erraram? Sansão foi mesmo um herói? Então, se a gente olhar não tão romanticamente para a história de Sansão, nós vamos ver que ele não foi herói. Ele pegou a jumenta arcada e matou 1.000, 300 aqui, 1.000 de lá, ele era forte, então ele foi um herói, com músculos, um cara bonito, com um cabelo grande, fazia sucesso entre as mulheres, ele foi um herói. Será que foi? Porque que eu saiba, herói é o seguinte, ele começa mal, mas ele termina bem. Sempre a história do herói é sempre que ele se dá bem no final, sempre ele vence a batalha, pega a namorada, a moça, dá um beijo, sempre termina assim, os filmes de sucesso. Nunca o herói perde no fim, sempre é o vilão que perde. Mas Sansão foi ao contrário. Na verdade, ele começou bem, mas terminou mal. Mas pastor, ele destruiu milhões, centenas lá, quando ele destruiu o templo lá, ele matou mais lá na morte dele do que em vida, então ele foi vitorioso. Ele cumpriu, a Bíblia diz que ele cumpriu os propósitos de Deus para o seu tempo, sim, mas a vida dele foi desastrosa, porque ele desobedeceu a Deus, ele não obedeceu aos seus pais, ele morreu precocemente, e a Bíblia não fala nada se ele deixou herança, outros filhos, o casamento dele não deu certo. Então, por uma certa ótica, ele não foi bem sucedido, justamente porque ele não obedeceu seus pais no discipulado. Semelhante ao filho pródigo, Sansão foi atraído pelo mundo. Sansão foi atraído então pelas coisas do mundo, pelas bebidas, pelas festas, pelas dancinhas, pelas drogas, pelo sexo. Por mais que ele tivesse ali na igreja ou seguindo o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo uma vida dupla, porque o coração dele estava na lei, mas também estava nessas coisas. Ele foi olhar lá o povo filisteu, especialmente as mulheres. Ele começou a valorizar bastante o que os pagãos gostam. Ele começou a apreciar as coisas dos pagãos. Essa palavra pagão não é muito usada nos dias de hoje, mas espiritualmente ela continua existindo. E nós, como os crentes em Jesus Cristo, nós temos que ter essa divisão bem clara. Por quê? Porque muitos andam no meio. Pastor, mas o senhor é muito radical, muito puritano, muito fundamentalista, não pode ser assim hoje. Os extremismos, não, nós não somos extremistas, mas nós estamos vivendo num mundo onde existem pessoas santas, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que estão no caminho certo, famílias abençoadas, casamentos abençoados, mas do outro lado, nós temos um mundo que está se destruindo, irmãos, está se degradando, famílias que são péssimos exemplos. Pagãos são pessoas que não seguem os conceitos de religiosos tradicionais, mas nós seguimos, nós queremos caminhar nesse trilho, porque sabemos que esse trilho é o verdadeiro.
da vida abundante, que vai nos dar felicidade. Talvez nesse mundo a gente sofra, mas no final, aí sim seremos vitoriosos, heróis de verdade. Os pais de Sansão, nós poderíamos dizer que eles eram vitoriosos, porque eles estavam ali firmes, ensinando, falando com seus filhos. Eles aconselharam o filho a não se casar com essa mulher. Pagãos, irmãos, também podemos conceituar pagãos, como em outras religiões, é ligado também ao ateísmo. A pessoa não quer saber de religião nenhuma, de Deus nenhum, não quer ter padrões bíblicos. E outros são uma vertente que não acredita na presença de deuses nenhum. O paganismo é um termo geral que é usado a referir-se às antigas tradições e até a cultos politeístas e animistas, que acreditam em imagens, em árvores, em animais, vários deuses. Eu tenho o lado espiritual, sou espirituoso, então eu acredito nos cristais, nos espíritos, na vela. Aquilo ali, tem alguma coisa ali, tem uma energia ali. Então ela é politeísta, ela acredita em tudo. Então, para nós, seguidores de Jesus Cristo, nós classificamos essas pessoas como pagãs mesmo. Então, Sansão, ele estava ali na tradição dele, até sendo juiz. Em alguns momentos, não todos, o Espírito, a Bíblia tem esse termo, né? Fazia Sansão ficar forte. Mas era em alguns momentos. Outros ele ficava fraco. Ele se mostrou fraco. E o desafio é a gente ter uma constância espiritual para sempre nós estarmos fortes. Não só de vez em quando. Então, irmãos, estas são as adversidades que a família raiz enfrenta, com os filhos especialmente. O mundo pagão que atrai, o mundo pagão que Sansão começou a observar, os pais enfrentam ao tentar transmitir a fé para os seus filhos. É um desequilíbrio muito grande, porque tem que ser todo dia. Então o jovem está aqui no domingo, ele ouve a palavra, ouve bons exemplos, ouve famílias abençoadas, mas durante a semana lá, ele está vendo muitas coisas, está se deixando influenciar pelas coisas pagãs, e os pais estão no meio disso, tentando e não conseguem. Essa é a adversidade, essa é a luta. Agora nós aprendemos com a palavra do anjo, que deu as instruções do discipulado para os pais de Sansão, que ele seria nazireu, e essa palavra nazireu é consagrado, né? Sansão foi escolhido, já até falei aqui, primeiro, para ser o maior entre os jovens da sua época, entre os homens da sua época, maior em força, maior em beleza, maior em atitude, maior em tudo. Ele foi escolhido para isso. Segundo, ele foi escolhido para fazer diferença, consagrado a Deus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Então o plano de Deus para ele era essa, e para cada jovem, para cada um de nós, homens e mulheres, o desafio, e eu acredito que o maior trabalho, o maior compromisso que os pais têm que ter com os filhos, a maior alegria, recompensa, mais do que presentes no dia das mães, mais do que coisas que os filhos possam dar para os pais, é essa alegria de ter construído um homem, de ter construído uma mulher bem sucedido. Esse maior não é em termos financeiros, mas é em termos de caráter, de honradez, um filho bom, um filho que dá alegrias. Nesse sentido, Sansão foi escolhido para fazer a diferença. Deus deu a ele um poder espiritual, e todos nós aqui precisamos desse poder para vencer o paganismo desse mundo. Precisamos. A mulher, Juízes 13:25 diz que a mulher deu à luz a um menino e pôs o nome de Sansão.
ele cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13, 25. A Bíblia diz: e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaé Dan, entre Zorá e Estaol. Então esses lugares pagãos, Deus começou a usar Sansão ali. Então no início, ele começou bem. Por isso os pais foram bem-sucedidos. Ele começou bem, o Espírito do Senhor o abençoou, o Espírito do Senhor fez ele ficar forte, fez ele resistir às tentações, fez ele não se aproveitar. Então ele tinha um coração espiritual, coração de juiz, de amor pelas pessoas. Ele começou bem, o Espírito de Deus começou a o abençoar. E 5 vezes aparece nesse livro a expressão: o Espírito do Senhor fez Sansão ficar forte. Que bênção, né, irmão? Então, quantos pais querem orar pelos seus filhos, para que no momento mais difícil que o teu filho for passar, o Espírito do Senhor faça o seu filho ficar forte? Diga amém. Amém. Você que é pai aí em cima, gostaria de orar assim? Para no momento que a tua filha mais tiver dificuldade, estiver passando por a maior provação, o Espírito do Senhor estará com ela, com ele, e fará forte. Esse é o objetivo do discipulado raiz. É quando os pais já fizeram o trabalho e lançaram os filhos agora estão sós, estão cuidando da família deles, da vida deles, e você sabe que eles estão passando uma dificuldade, mas você ouviu falar: pai, eu orei, Deus estava lá comigo naquela decisão, pai, mãe, eu consegui. Aí você vai dar assim: glória a Deus, porque o Espírito do Senhor fez o meu filho ficar forte. E essa é a oração minha para com vocês, que o Espírito Santo de Deus faça você, mãe, ficar forte, que o Espírito Santo de Deus faça você, pai, ficar forte, nessa batalha contra o paganismo desse mundo, sobre a vida do seu filho. Então, irmãos, quem era Sansão? Alguém que foi escolhido para ser o maior, alguém que foi escolhido para ser consagrado, alguém que foi escolhido para ter o poder do Espírito Santo sobre ele, e que assim os seus filhos também sejam. Então receba essa palavra aí, e trabalhe para isso, como discipulado raiz. Você que é pai, discipule o seu filho, ensine essas coisas para ele, ensine que ele tem um Deus poderoso, ensine ele a orar com poder, ensine ele a participar da igreja, a importância da igreja, e ele vai ser forte, vai passar por grandes lutas, mas vai ser forte, vai começar bem e vai terminar bem. Agora, Sansão terminou mal, por quê? Por quê? Primeiro, nós vimos no texto principal, casou-se com mulher estrangeira. Ele se encantou, né, irmãos? Um discípulo raiz escolhe a sua esposa segundo a vontade de Deus, nem que precise esperar, mas escolhe a sua esposa, ou mulher, escolhe o marido segundo a vontade de Deus, de preferência, alguém temente a Deus, alguém que já segue. A mãe dele falou: será que não tem ninguém aqui da família, do clã de Israel? Você tem que escolher uma de fora. Pode ser que com a tua força você abençoe e a tua esposa venha adorar o teu Deus, mas é melhor você escolher uma daqui. Mas Sansão não quis, ele quis arriscar, ele quis jogar dados. É um risco. Não preveniu, começou a se interessar por mulheres de fora. Por quê? Será que elas eram mais sensuais? Existe. É por isso que a gente pede aqui na igreja para as mulheres, para as jovens da igreja, serem sim delicadas, bonitas, mas cuidar com a sensualidade, porque a sensualidade é para o marido,
Não é para ser mostrado para todo mundo. Mas tem mulheres que aparecem aqui com uma sensualidade que atrapalha a adoração. Escuta. O Espírito Santo de Deus faz você ter discernimento. Será que as mulheres filisteias eram mais sensuais? Ou você só falou assim, o proibido, aquilo que é proibido é melhor, é mais gostoso? Talvez. Será que elas eram mais interessantes? Por que lá na terra de Israel não tinha? De tantas moças, ele foi escolher uma de fora. Porque ele já estava de olho nas coisas do mundo. Aquilo que o mundo diz que é certo, do que o mundo atrai. Irmãos, o que mais atrai é o mundo, aqui. As coisas que você vê aqui no Instagram toda semana. Ele não preveniu. O aprendizado, o discipulado não foi suficiente para dar a sanção de discernimento. Então os pais ensinaram, mas parece que a mãe ainda disse para ele, por favor filho, não faça isso, escolha daqui. Mas no coração dele parece não ter sido suficiente aquele discipulado. Sansão não tinha consciência do santo e do profano. Para ele não tinha diferença. Então esse é o segredo do discipulado raiz. A família raiz vê a diferença do que é santo do que é profano. Ele entende isso. Deixou rolar a sua imaginação, a sua vida, e toda hora ele estava lá nos filisteus, não pensou nas consequências. Gente, o que tem mais aí hoje em dia é artista, é influenciador digital. Lá você está assistindo um podcast, uma entrevista lá, e aí ele traz um pastor, alguém lá, e ele fala como se fosse crente lá. Daqui a pouco ele solta um palavrão. Daqui a pouco ele está falando lá de Bíblia, conhece o Apocalipse, conhece as coisas de Deus e tudo, até canta, conhece tudo de Jesus. Mas ele se separa, ele já está vivendo com outra, ele fala promiscuidade, assim, na cara dura. É isso que está acontecendo hoje. Está levando essa vida dupla. Hoje é moda a pessoa estar na igreja, é moda frequentar uma igreja e estar fazendo tudo que o mundo faz, beber, ir em show, não tem diferença. Isso está sendo proliferado e muitos jovens estão acreditando que podem fazer tudo isso e continuar querendo ser discípulo de Jesus, querer que a sua família seja raiz. Não vai ser. Nós estamos vendo na vida de Sansão. Sansão estava ali, o povo de Deus, foi chamado por Deus, recebeu a instrução, era um juiz, mas estava de olho nessas coisas. Sansão não foi arrogante com os pais, foi arrogante para os pais. Falou, não interessa, mãe, consigam para mim. E foi arrogante no jeito de falar com os pais. Ali já estava se mostrando o que estava no coração dele. Se achou bom, né? Provérbios capítulo 6, verso 23, abra sua Bíblia nesse texto, diz assim, Provérbios 6, 23, pois o mandamento ele é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são um caminho que conduz você para a vida. Então o pastor aqui está pastoreando vocês, eu estou ensinando o discipulado raiz para vocês, estou batendo duro em alguns conceitos, porque é a disciplina do Senhor, é para o teu bem, é o caminho da vida. Que mais? Eles protegerão, continua por favor lá, eles protegerão vocês da mulher imoral, e dos falsos elogios das mulheres levianas. Não cobice seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera, olha essa palavra agora, corre atrás, sai atrás, a caça de o quê? Vidas preciosas. Sansão era uma vida preciosa, irmão, muito preciosa. Campeão que Deus criou, que Deus chamou desde o ventre,
que Deus preparou no discipulado raiz. E assim, hoje em dia é assim, o mal, aí está falando de mulher, mas o mal vai procurar vidas preciosas. Você é uma vida preciosa. Então, leve a sério esse vida discipular na sua casa. Obedeça os seus pais quando eles disserem uma coisa para você. Quando eles te mostrarem o caminho, eles estão fazendo discipulado com você. Você precisa obedecer. Sansão desprezou o pai e a mãe. Não, mãe, vou casar com ela porque é ela que eu gosto. É paixão, é um encontro, é almas, é a minha vida. E não olha nada, só a emoção do coração. É a carne, irmão. A carne é assim, ela não pensa. A carne não pensa. Então ele não obedeceu aos pais. Então, filhos, não façam isso. Ele foi arrogante com os pais, e caiu exatamente em Provérbios 6:26, não aceitou a disciplina, não obedeceu, caiu nas mãos de várias mulheres, não foi uma nem duas, ele foi enganado várias vezes por mulheres, foi teimoso, e quis casar com a pessoa errada. Como que a gente pode ter discipulado assim? Como ter discipulado como uma pessoa que não obedece? Vimos essa manhã que para seguir a Jesus tem que negar-se a si mesmo. Mas como? Se a pessoa não quer negar-se a si mesmo, então ele não é discípulo. Sansão foi traído por ela. Isso está em Juízes 14:20. Essa mulher que ele quis tanto, traiu Sansão com os amigos lá, contou o segredo. De tanto ela insistir, Sansão, qual é o segredo? Sansão foi para uma festa do casamento, e lá nessa festa do casamento, eles estavam lá bebendo, festejando com os amigos. Não se sabe lá se naquela festa havia orgias, não se sabe, mas possivelmente sim. E lá Sansão quis ser o bom e propôs um enigma de um leão que ele tinha matado lá. O leão veio para cima dele, ele estraçalhou o leão ficou lá, um leão forte, a Bíblia diz, e Sansão propôs um enigma, o que é tão forte, o que é ao mesmo tempo tão doce. Então ele não contou o segredo para ninguém, e aquela mulher ficou em cima dele de tanto insistir, ela mulher com a sedução, por favor me fale o segredo, e Sansão não quis falar, mas aquela sedução, irmãos, aí que está, ele acabou contando para ela, e ela foi lá contar para os camaradas, e no dia da festa, quando ele falou o enigma no sexto, sétimo dia da festa do casamento, os rapazes lá falaram o enigma, e Sansão ficou bravo. Você me traiu. E depois a própria mulher foi morta, né? A outra esposa, no capítulo 15, verso 6, os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: foi Sansão, o genro de Tímina, porque ele tinha matado todo mundo, ele ficou bravo, matou todo mundo lá. Quem fez isso? Foi Sansão, o genro de Tímina, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então ele foi traído também porque deram a sua mulher para o seu amigo. Sansão foi embora e ela ficou lá com o amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Queimaram ela. Então isso era, para os pagãos isso era comum. É por isso que os pais de Sansão não queriam que ele se casasse com essas mulheres, porque os pagãos fazem coisas absurdas. Podem pegar os filhos e queimar a Moloque, sacrificar, e tantas coisas absurdas que eles faziam lá, para os outros deuses. Por isso que Sansão não podia se misturar com essa gente. Eles mataram a mulher dele, não só a mulher, mas o pai dela também. Então Sansão errou em escolher uma mulher estrangeira. Então o primeiro erro dele, errou. Qual foi o segundo erro de Sansão? Por que ele começou bem? Começou bem no discipulado raiz, começou obedecendo seus pais, mas aos poucos, olhando para o mundo, olhando para as coisas dos pagãos, ele começou a afrouxar e foi perdendo tudo. Ele comeu comidas erradas, ele começou a se influenciar pelas coisas erradas.
Para nós hoje, esse negócio de comer é o que a gente coloca para dentro. Não é comida lá, carne, whey protein, laranja, fruta, não é esse tipo de comida. É o que a gente coloca para dentro aqui, ó. O que deixa entrar pelos olhos, pelos ouvidos. É esse tipo de comida que vai estragar você ou vai te abençoar. Juízes 14, 8 e 9. Algum tempo depois, Juízes 14, 8 e 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu ao caminho e olhou o cadáver do leão, e nela havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, olha a família aí de novo, os pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Vocês lembram quando o anjo instruiu os pais de Sansão para ensinar o filho? Não podia fazer 3 coisas: beber vinho, e lá na festa de casamento, lá com os pagãos filisteus, lá ele bebeu vinho, com certeza, com seus amigos, festa. Para os pagãos, beber vinho, beber cerveja, beber pinga, beber todo tipo de bebida, festa que não tem bebida não é festa. Então, numa festa é normal isso. Para uma festa cristã de crentes não é normal. Nós inclusive não bebemos nada de bebida alcoólica, mas para eles sim. Segunda coisa que ele não podia era cortar o cabelo, e terceira, tocar em cadáver. O anjo foi bem claro com isso. Ele tinha que ser santo, puro. As roupas dele, nada poderia. E os judeus são muito meticulosos com esse negócio de limpeza, ainda mais quem era juiz. Então ele não podia, mas ele foi lá e pegou o mel do cadáver do leão. Muita ingratidão, muita ingratidão. Deus já havia demonstrado para Sansão que Deus era um Deus zeloso com ele, que cuidava dele. Quando chegava o leão para matar Sansão, o Espírito de Deus fazia ele ficar forte. Ele pegou, matou o leão. Quando ele estava com sede, é um outro texto, né? Juízes 15, 18. Quando Sansão estava com muita sede, ele clamou ao Senhor. Juízes 15, 18. Deste pela mão o teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu e as suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Então Deus tinha já mostrado o seu amor, a sua graça sobre ele, a sua misericórdia. Mesmo ele estando errando, Deus dava segunda chance para ele. Deus cuidava dele. Ele estava fraco, Deus dava água para ele. Então Deus já dava tudo para ele. Precisava ele ir lá pegar o mel na carcaça do leão? Não precisava. Se ele tivesse com fome, era só ele orar, era só ele buscar o Senhor, que Deus iria providenciar para ele. Mas não, ele foi ingrato, muito ingrato, ingrato com seus pais. Por favor, Sansão, você sabe, você não pode tocar cadáver. Não faça isso, meu filho, você não pode. Então também desobedeceu aos pais. O discípulo raiz preserva a sua santidade, preserva a sua santidade, e não se contamina, não chega perto de coisas mortas, com cheiro de locais, com cheiro de morte, Depois do show da Madonna, eu até não falei muito sobre isso, né? Eu dei uma pincelada domingo passado, porque eu nem sabia direito como é que foi o show. Depois, durante a semana, a gente foi vendo os vídeos e as coisas horrorosas que aconteceram lá, né? Eu vi um vídeo, depois que acabou o show, na praça, na rua, cheio de lixo, né? Coisa suja, deixaram a praia toda suja, e coisas muito piores foram feitas lá. Então, com certeza, um ambiente de morte, onde você não aprende nada de bom. Não é um lugar para o crente estar, não é um lugar
para um discípulo raiz, um Sansão estar, um campeão, não era lugar para ele estar lá. E a gente soube de muitos jovens que foram, não sei que da igreja, mas a gente soube muitos que foram nesse evento. Não é um lugar, é um ambiente de morte. Mexer com drogas, motéis, bares, shows, carnaval, esses lugares são lugares que têm cheiro de morte. Não é um lugar para a gente estar. Por mais atrativo que aparente. Olha, irmãos, existe um encantamento, né? Porque aonde tem o ambiente de pecados, ali os espíritos malignos estão. E existem formas de divulgação, de encantamento, a pessoa fica encantada com aquilo. Existe um sugestionamento embriagador, que brilha ao coração dos jovens, onde a juventude está, a beleza está envolvida. O aroma, a princípio parece um aroma gostoso, mas o cheiro é de morte. A música, é uma coisa que os jovens gostam muito, a música encanta. Mas aquela música, aquela batida, aquela dança, aquele estilo de cabelo, existe um encantamento que atrai. Aí remete à infância, remete à época, eu tenho que ir, porque fez parte da minha infância, fez parte da minha história, mas é cheiro de morte. O resultado, às vezes não aparece ali, eles oferecem uma coisa, mas na verdade entregam outra, e o resultado no fim não se mostra, só depois que a pessoa amarga. Sansão achou que ninguém viu, que ele tinha pego lá o mel ninguém viu, até levou para casa e deu para os seus pais. Esse é o grande perigo de hoje, você faz coisas que ninguém vê, e você acha que não vai dar nada de errado, não vai dar ruim. O discípulo raiz não erra ao esconder os erros. O certo seria a Sansão falar com seus pais: mãe, eu errei, mãe, eu peguei, eu estava com fome, eu errei, me perdoe, mãe, pai, falar, expor o problema, compartilhar com seus pais. O arrependimento agrada muito a Deus, e Deus sempre vai olhar com misericórdia. Agora, se você guardar isso e não falar nada, esconder no escuro do seu coração, aí a Bíblia chama que isso é pecado, e o pecado gera morte. E Sansão foi começando a guardar. Você veja, ele não falou, a Bíblia está bem clara ali, ele não escondeu dos pais, então ele guardou no coração o pecado, e aí começou a morte a entrar. Por isso que ele foi pego, por isso que ele foi destruído. Não foi do dia para a noite, foi durante a história da vida dele. Então ele guardou no coração. Mas o discípulo raiz não esconde, fala. O discípulo raiz, ele se arrepende das coisas erradas. O discípulo raiz é abençoado com a graça de Deus e abençoa a sua família. Sansão, nesse caso, levou o pecado para sua casa, ainda os seus pais. E o último erro, irmãos, foi compartilhar o que era sagrado na sua vida, compartilhar com uma mulher, compartilhar o que era sagrado com a sua vida, e ele não ali deu exemplo, ele não foi discípulo raiz naquele momento. Para ser um discípulo raiz, a gente precisa guardar a nossa fé, essa fé que foi paga por um preço muito alto. Ele tinha uma promessa, que ele seria bem sucedido. Dalila, irmãos, essa mulher é a imagem da tentação, é a imagem da tentação, é a imagem da sedução, é tudo que a gente tem dificuldade de dizer não. Isso faz parte do ser humano, essa é a grande luta nossa, é a grande luta do discípulo de Jesus. Juízes capítulo 16, verso 5 diz: os líderes dos filisteus
Juízes 16:5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Então ali está claro que ela era uma prostituta, uma contratada. Ela não amava Sansão. Ela fazia o trabalho dela de seduzir. E hoje, cuidado, meus queridos irmãos homens, porque está uma febre aí nas redes sociais de mulheres tentando homens, e os homens caem em conversinha, e elas printam, e elas denunciam, elas querem dinheiro, e se for além disso, pode ter filhos e pode processar, enfim, é uma confusão hoje em dia. Cuidado. Sansão caiu, irmãos, como muitos caem, infelizmente, né? Veja que os filisteus, líderes filisteus, viam em Sansão um poder. Mas eles estavam procurando uma brecha, uma oportunidade para destruir Sansão. E assim é a vida nossa. Como podemos dominar, amarrar e deixá-lo sem defesa? Isso é estratégia do mal contra nós. Por isso que as adversidades no discipulado família, porque o mundo, os pagãos, o inimigo está tentando entrar para dominar, para enganar, para amarrar as famílias raízes, para não produzirem filhos abençoados. Isso é tudo que o diabo deseja no seio da família, um membro vulnerável para entrar e destruir, para tentar evitar aquele discípulo a permanecer na fé, na família. É muito comum a gente ouvir de algumas pessoas o seguinte: o meu avô era crente. Conversa aí por aí com os amigos do mundo, uma vez ou outra você fala: mas o meu avô era crente, o meu avô construiu aquela igreja lá, membro da igreja, meu avô era diácono da igreja. Aí depois, na próxima geração, o meu pai foi pastor, um homem de Deus, uma mulher, minha mãe foi uma mulher de Deus, uma crente fiel. Eu sou cristão, mas não frequento a igreja. Então, esse é o que está acontecendo, isso é o que está acontecendo hoje, Essa é a luta que a gente tem que estar aqui, tentar ajudar vocês a construírem famílias raízes, para que essa história não aconteça na vida de vocês, amém? Imagina, seus netos falarem isso: meu avô era crente, era um homem de Deus, era uma mulher fervorosa, cantava, fazia, meu pai era pastor, e eu não, eu estou aí, eu vou de vez em quando na igreja, eu frequento aqui e ali, mas não sou não. Uma coisa mais triste, é isso que nós queremos evitar com esse tema. Quero dizer essa noite que algumas vezes não foi o erro dos pais, os pais fizeram tudo correto, os pais educaram, tentaram, exortaram, falaram, mas a nossa luta é maior, irmãos. Os pais deram exemplo, deram testemunho, porém as escolhas dos filhos foi diferente. Então essa é a minha oração aos filhos que estão aqui, que a história de vocês, que vocês honrem essa história dos pais de vocês e sigam. O discípulo raiz não abre mão do compromisso espiritual para com o Senhor, compartilha os seus problemas, abre o seu coração a Deus, mas não somente a Deus, se for necessário pedir ajuda ao pastor, a alguém para conversar, os seus líderes espirituais. Compartilhem com pessoas da sua confiança. Sansão compartilhou os seus segredos, compartilhou a sua vida para uma mulher pagã, uma mulher que estava enganando, influenciadora para o mal. Ele compartilhou com a pessoa errada. Precisamos compartilhar? Sim, precisamos, mas com as pessoas certas, quando a gente precisar.
Não abra o seu coração para pessoas que você não confia. Abra o seu coração primeiro ao Senhor. Não faça como Sansão. Concluindo essa noite, amados irmãos, o relógio não está funcionando ali, me ajude. Concluindo. As adversidades que as famílias raízes enfrentam hoje, está aí. Vimos nessa noite a importância dos filhos estarem acreditando em seus pais. Acredite em seus pais, principalmente se eles forem pais do Senhor. Acreditem neles, acreditem, aceitem os seus conselhos. Infelizmente, Sansão, grande e poderoso juiz de Israel, teve grandes dificuldades em dar sequência discipular na sua família. Esse foi o erro dele. Ele destruiu bastante filisteu, sim. Ele foi forte, defendeu Israel, defendeu. Mas olha a vida dele, teve seus olhos furados, foi humilhado, caiu de joelhos diante daquelas mulheres enganadoras. Foi um pobre, foi enganado. Lá na prisão, que ele começou a pensar em tudo isso. Ah, se eu tivesse obedecido os meus pais. Ah, se eu tivesse seguido firme aos 3, não cortar o cabelo, não fazer isso, não fazer aquilo, eu hoje estaria lá, recebendo homenagem, sendo lembrado na história diferentemente. Agora eu vou morrer com os filisteus, como um pagão. Na verdade é o seguinte, ele morreu naquele templo pagão, como um pagão. Triste. Você quer morrer como um pagão? Então seja família raiz. Seja família raiz. Como eu falei, não sabemos se ele deixou herdeiro. Com certeza não deixou. No final ele se arrependeu, de alguma forma cumpriu os propósitos de Deus, mas a sua família não experimentou uma continuidade de fé. Não experimentou. Que nessa noite você continue consagrando seus filhos ao Senhor. Amém, pais? Continue consagrando seus filhos ao Senhor. Ensinem a ele o discipulado da fé em Jesus ali na raiz da sua família, no dia a dia, orando, lendo a palavra, dando exemplo para eles. Sua palavra é muito especial na vida dos filhos. Não deixe de observarem a lei do Senhor. E eu termino com esse texto para vocês, 1 Reis 2:2, que diz assim: meu filho, faça isso. 1 Reis 2:2, meu filho, faça isso e viverás. Esse é o caminho da vida. Conserva, meu filho, uma boa conduta e seja leal de todo o seu coração, jamais se afastando da lei do Senhor nosso Deus. Volta lá, Nicolas, vamos ler todos juntos? Vamos fazer essa oração? 2:2. 2 Reis? Mas não é esse texto ali. Vou repetir aqui. Meu filho, faça isso e viverás. Esse é o caminho da vida. Conserva, meu filho, uma boa conduta e seja leal a Deus de todo o seu coração, jamais se afastando da lei do nosso Deus. Que assim seja. Que Deus encontre filhos aqui. Feche seus olhos agora. Primeiramente, você que é pai e mãe, é noite agora de nós consagrarmos, assim como Zorá fez e a sua esposa fez, Manoá. Consagrem. Hoje muitos pais receberam algumas instruções aqui, como os pais de Sansão também receberam. Peça para Deus dar força para vocês ficarem firmes com o discipulado lá com seus filhos. É vocês que tem que discipular. Ó Deus, dá forças a esses pais, que eles sejam família raiz, que não percam os seus filhos para esse mundo pagão. E ó Deus, em meio às adversidades, Senhor,
que eles possam vencer, que os filhos possam vencer as atrações, as tentações. Não deixe eles fazerem como Sansão, que olhou para fora e foi atraído, Pai, foi enganado. Tenha misericórdia. Ó Deus, que esta noite muitas famílias se levantem para quererem serem famílias raiz. Agora, em todos quantos estão com os olhos fechados, você que é pai, você que é mãe, fique em pé onde você está e diga isso para Deus: eu quero ser uma família raiz, eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe que vai levar os meus filhos a ter um discipulado, a implantar no coração deles filhos consagrados a Deus, filhos que obedecem, que se comprometem com o Senhor, filhos que têm o discernimento do certo e do errado, que não vão cair em armadilhas, nas atrações desse mundo, filhos que vão me dar alegria, vão começar talvez com dificuldades, começar errando, mas vão terminar como verdadeiros heróis. É isso que eu desejo para os meus filhos, que eles sejam vitoriosos na vida espiritual, que eles levem a fé a minha fé com eles, a fé em Jesus, a fé que eu acredito, seja transmitida para os filhos. Se o seu filho está afastado, você precisa orar mais por isso, para que Deus tenha misericórdia, que eles voltem agora. Todos os pais, fiquem em pé se você deseja isso para os seus filhos. Peça para que Deus te dê força, sabedoria para educá-los. Vai chegar o momento que eles não vão te ouvir mais. Vai ter um momento que eles vão se casar e vão embora. Aí é eles com o Senhor. Você será apenas o intercessor. Mas que eles consigam vencer. E agora, um apelo especial para os filhos, os jovens. Não sejam como Sansão. Não sejam como Sansão. Não sejam arrogantes respondendo o pai daquele jeito. Se os pais derem um conselho para você, para pensar se eles não estão certos. Não diga não, pai, não fale de maneira brusca, mas pensa, ora no conselho que os seus pais estão te dando. E com certeza vem de Deus. Se eles são crentes, se são pais de verdade do Senhor, esses conselhos são de Deus. Nenhum pai deseja mal para os seus filhos. Então você que é jovem, fica em pé agora se você quer ser um jovem raiz, um discípulo raiz, que quer ter vitórias e não quer errar como Sansão errou. Você é jovem, fica em pé, peça isso para Deus, te dá discernimento para resistir às tentações, às paixões desse mundo. Vamos cantar, toda a igreja consagrada ao Senhor, vamos cantar: quero consagrar a minha vida, o meu lar a Ti. E essa é a nossa oração essa noite para irmos embora.